no Mundial de 2019, né? Isso falando, certamente eles não tinham conhecimento direito do Não, eles Flamengo. não tinham a menor ideia, dava Porque pra ver. nem atualmente eles têm. O Alexander Arnold, depois que passou a final, há um tempo depois deu uma entrevista falando que não sabia nada do Flamengo, sabe? E eles chegaram lá e tomaram susto, né? Porque quase deu, né? Quase deu. O primeiro tempo foi. Hoje em dia, o que acontece é que as coisas estão tão desorganizadas aqui no Brasil que antes passavam em tudo que é lugar do mundo o Campeonato Brasileiro. Hoje não estão passando mais. Vou ver a Champions League, né? Então o pessoal vai ver a Champions League. E os caras de lá, os jogadores, não se interessam muito mesmo, não. Sabe? E a gente sabe disso, porque você vai lá, eu comentei durante 4 anos para o Esporte Interativo, e tu vai falar com os caras sobre o Brasil, os caras não estão nem aí, não sabem nada. Sabe? E outra coisa, nesse campeonato mundial, eles já levaram muita pancada aos europeus. Então chegou um ponto que eles, acordaram, né? E eles estão no melhor da condição física. Porque eles estão no meio da temporada. E aqui está no finalzinho. Entendeu? Eu acho que para o Flamengo foi muito ruim naquele período o fato de ter aquele intervalo que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, né, lá no trio elétrico, e começou e ficou um tempo, e os caras recebendo prêmio aqui e tal. A meu ver, eu acho que houve uma... já estava em ritmo de férias, né? Já estava em ritmo de férias, depois teve que recomeçar. Você vê que o primeiro jogo contra o time lá da Arábia, se no primeiro tempo os caras fazem aqueles gols que eles perderam, podia ser pensou? Podia sair antes e ser muito como aconteceu com o Palmeiras, com o Internacional, entendeu? Galo. Imagina você sair, levar 3 daquele time. Pois é. Vexame, né? Então até o pessoal se entrar no jogo levou um certo tempo. Por quê? Porque ficou uma semana aqui, comemora aqui, tem festa daqui, festa dali, ganha o prêmio aqui e tal. Nós não, nós saímos de uma final de Carioca com o Vasco, uma pauleira danada. O Campeonato Carioca no final do ano, né? E a gente tinha jogado, nós jogamos 7 decisões em um mês, cara. Caraca. 7, nós jogamos as 3 contra o Cobreloa, jogamos uma do Campeonato Carioca e mais 3 contra o Vasco. Entendeu? Entendi. Então foram 7 jogos decisivos nesses 40 dias. Aí veio o Mundial. Então a gente ganhou domingo do Vasco, segunda-feira a gente estava viajando para Los Angeles, ficamos 3 dias lá e tal, fomos para Tóquio. Cara, mas a gente sempre concentrado, não perdemos a... De certa forma ajuda, tá sempre concentrado. Exatamente. Só acaba... Dia 14 de dezembro a gente entra em férias. E foi o que aconteceu. A gente só relaxou depois do jogo, cara. Entende? Então eu acho que esse relaxamento, eu acho que não fez bem ao Flamengo nessa... Mas eu nesse tinha Campeonato muita Mundial. esperança, cara. Eu assisti aquele jogo lá com muita esperança. Cara, porque assim, parecia que dava Parecia que até dava. o tempo inteiro. Sim, né? sim. E você não sabe o que aconteceu comigo, né? O quê? Eu estava no Japão e sempre vi as finais de madrugada lá. Esse jogo foi em dezembro, não foi dezembro? Não. Foi dezembro, sim, né? Foi dezembro. 2019, Foi. De 81, musiquinha. Não, tô falando do 2019. Tá. Acho que Foi o final do ano mesmo. Foi final do ano. Foi final, acho que foi, não sei se foi 21 de novembro ou 21 de dezembro, sei lá. Eu sei... 21 de dezembro. Isso. 21 de dezembro. Eu sei que esse dia 21 de dezembro foi o dia que mudaram a nossa semifinal da Copa do Imperador. Então, o Kashima jogava semifinal em Kashima, a semifinal do Imperador. E o que eu fiz? A gente tinha que marcar a passagem, isso ainda mais porque era dezembro, a gente tinha que marcar a passagem logo. E eu marquei a passagem em outubro, setembro. Não tinha a menor ideia de que era a final do Mundial. Não sabia disso. Então tá reservado lá. Aí, você tá
marquei a passagem e tal, e o jogo seria 2 horas da manhã, no horário do Japão, 3 horas, sei lá, um negócio desse. Seria o horário que eu estava no avião. Mas, você estando no avião, por ter o cartão lá, platino lá, né, você tem direito à internet. Aí eu encontro lá, na hora do todo, peguei o avião e, cara, hoje é a final e tal. E um cara que era um comissário, ele falou, pô, ele gostava de futebol, era internacional, e falou, vem aqui na hora do jogo, eu venho aqui te ajudar. Aí, pô, o cara sentou no chão, cara, o comissário, para tentar me ajudar. Ele falou assim, tem um problema sério. Todo esse período do jogo, nós vamos estar passando na China. E passando na China é bloqueada. Putz! Caralho, cara, que desespero. E aí eu, porra, 2 horas da manhã já, começando a ver o sono, dormi. Eu acordei 7 horas da manhã. Você vê que a falta, os caras não ligam muito lá para isso, porque eu acordei, aí peguei lá, entrei na televisão para ver jornais e tal. E Ninguém falando disso. ninguém falando nada do jogo, cara. TV inglesa. Aí eu botei lá, e aí aparece uma notícia lá e tal. Isso já era 8 horas da manhã, notícia lá e tal. Aí foi 1-0, meu inglês eu entendendo bem e tal, mas quando botou Roberto Firmino, aí eu falei, ih, gol contra ele não vai fazer, pô. Porra, foi... Então assim, isso mostra que eles realmente não dão muito valor pra esse jogo, né? Não é um título... Eles estão muito mais interessados no título da Champions, Da né? Champions. Depois, aí esse jogo é meio festivo, né? Pelo menos a sensação que a gente tem. Mas não tem aquela história de que não vão lá pra ganhar. Vamos lá claro, vamos lá pra ganhar. Vamos lá pra ganhar, porque... A torcida que não liga nessa menos, lá. né? A torcida que não... Não cobra. Não cobra, Não exato. tem cobrança. Tá? Se você for lá ganhar, não tem cobrança nenhuma. Com certeza o time quer ganhar tudo. né? Lógico, A gente, claro. a gente queria ganhar a Supercopa. Também, e claro. você vê lá nos títulos deles, Tá lá. tá lá um Mundial e tal, todo mundo bota no Eu currículo. falo, cara, o Flamengo tem que ganhar mais uma Libertadores em breve, claro, e pra resolver com o Liverpool. Porque vocês ganharam uma vez, eles ganharam outra, tem que ter a decisiva pra... Né? E é o tal negócio. Hoje existe muito mais possibilidades, né? Nossa época, para ir para uma Libertadores, você tinha que ser campeão brasileiro mesmo. Era muito mais difícil. Na seleção eu também tenho bastante esperança. Não é nem esperança, é meio que... eu tô feliz de ver... especialmente que agora a gente tem uma seleção que não parece depender tanto de uma pessoa Do só. Neymar, exatamente. Né? É isso aí. É um time mais bem composto hoje em dia, né? Isso aí. São caras que... o Neymar é a cereja do bolo. Exatamente. E tem que ser assim. Então, cara, tem lá, você vê, Paquetá tem dado sua grande contribuição, sempre fazendo gols, sempre jogando. Isso é importante. O Vini... Rodrigo, quando tem oportunidade, o Rafinha aproveitou muito bem, esse Antony, porra. Cara. Pena que lesionou, né? Tem que recuperar logo. O cara tem uma habilidade grande e, porra, uma intensidade de jogo. Então eu acho que a minha única preocupação é que uma coisa é você jogar contra esses times pelo seu time na Europa, que você joga com estilo de jogo. A outra coisa é você jogar contra os europeus, jogando pelo Brasil, que tem outro sistema de jogo. E hoje está difícil esse confronto, porque os europeus criaram a Copa das Nações Não querem jogar com a gente. para jogar com a os sul-americanos. Não é só com a gente, não quer jogar com os sul-americanos. Então, Mas ninguém quer jogar com o Peru. Eu não quero jogar com o Peru. Pô. Só joga contra eles, entendeu? Então, entre eles. E o jogo hoje de intensidade, eu estava vendo a Copa da Europa, estava vendo lá Ucrânia e Macedônia, cara, eu não tirava os olhos da televisão. Porque os caras, uma intensidade tal, vai ali, ataque e tal, e o jogo não para, e não tem reclamação, e não tem briga com o juiz, e não tem. Os caras estão ali jogando com menos técnica, mas com mais intensidade. E eu acho que isso é que o Brasil tem que estar preparado para enfrentar. Seja com a Sérvia, seja com Suíça, Camarões. Suíça. Camarões não tanto, mas pelo menos com os europeus. Isso é que tem que ter essa intensidade de jogo
que é difícil você usar isso jogando contra Bolívia, Venezuela, contra Paraguai mesmo, que era... Caiu muito, né, o Paraguai, Caiu né? muito. Chile. Então, sabe, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que se o Brasil hoje jogasse com a Macedônia, encontrasse essa dificuldade, com a Ucrânia, com Hungria, seria melhor do que jogar essas eliminatórias até aqui. Contra essas seleções que não são as maiores lá. Não são mais já maiores, vai ser, mas você vê como é que está tendo as dificuldades Pois é. lá. Eles jogam a Eurocopa, eles fazem jogo duro. Quem eliminou a Itália do Pois é, Mundial? foi pra Macedônia, né? Não, a Hungria meteu 4x0 na Inglaterra, não foi isso? Porra. Exatamente. Então, essa tá a diferença. Na Europa, não tá uma diferença hoje muito que tem do Brasil para a Bolívia aqui. Uhum, é verdade. Agora, da Alemanha para a Hungria, você não vê a diferença. Tá? Então, esse é o problema. Hoje, os europeus estão todos naquela você tem a própria França. Né? A França perdeu agora. Perdeu, não, tá mal. Dentro de casa. Sim. E você não pode dizer, jogou com o time reserva, não sei o que lá, final de temporada, que nada. Você tá lá com 80 mil pessoas e vai querer fazer mal isso? Pelo amor de Deus. Pois é. Não tem sentido. Posso aproveitar e fazer uma pergunta nesse tema? Zico, você estava falando dessa coisa, né, de estar mais equilibrada a seleção, né, até o comentário do Igor, assim. A gente não viu você jogar, mas era mais ou menos assim na sua época, porque em 82 era um timaço, que vocês acho que dividiam a responsabilidade, mas você, querendo ou não, era o camisa 10, era a cereja do bolo. Você acha que hoje está mais equilibrado, mais ou menos parecido como era na sua época, quando você era o titular da seleção? Eu acho que precisa ser assim, né? Você não pode ter responsabilidade só na dependência. A seleção não era dependente de mim. Para Pelé, a seleção não é dependente do Pelé, pô. O Pelé era um cara importante lá, porra, porque quando o nego se juntava para marcar ele, tinha os outros para jogar. Sim. Então, os outros têm que aproveitar. Então, eu acredito que o Neymar tem que ser isso. Ele vai sobressair mais do que os outros, porque ele joga mais do que os outros. Agora, no momento que o pessoal fechar em cima, ele tem que ter outros que possam decidir. E eu acho que essa era a seleção nossa, essa era a seleção de 70, tanto é que o artilheiro foi o Jairzinho, o Tostão fez tantos gols, o Rivelino fez gol, e isso não ficava na dependência do Pelé. Então, eu acho que isso é importante numa seleção. Aqui no Brasil ficou totalmente... Quando o Brasil perdeu o Neymar, foi uma catástrofe. Né? Ficou claro isso. Ficou claro isso. E depois, em 2018, um pouco também. Né? Mas eu acho que a maior perda de 2018, para mim, que o Tite armou, foi a saída do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto saiu do time, o time se desmantelou. A gente tem que evitar essas situações aí. Essas situações. Você, quando fica muito tempo com um time e você assim, não tem tantas opções, um desses caras que sai, não precisa ser a grande estrela, aí desestabiliza um pouquinho. Se você não tiver outro com aquelas mesmas características. Você estava falando aí de jogar no Maracanã e tudo, e teve uma ocasião, eu não lembro que ano que foi isso. Foi aquela propaganda do Mercado Livre. Foi. Cara, foi. aquilo lá, eu juro que eu vi, eu não parava de chorar, assim, eu me emocionei demais com aquilo ali. Demais, cara. Eu tinha 5 dias de ter feito a cirurgia. E você, porque assim, pelo que eles falaram, você não sabia o que ia acontecer. nada. Não sabia nada. Eu fui lá para fazer uma gravação pro Dia dos Pais. Assim, só para contexto, pra galera entender, foi uma propaganda feita com o Zico no Mercado Livre, foram no Maracanã, né? E ele ia fazer o gol número 335 no Maracanã, e era um bagulho de Dia dos Pais, era só isso. Só que chegou lá e eles tinham preparado com inteligência artificial a voz do seu pai. Do meu pai, Foi feita pelo meu irmão Edu. Isso, e falando que, porque o seu pai, o povo também sabe disso, que o seu pai não via seus jogos, né? Porque era do coração. Não. Meu pai, né? quando o Brasil, meu pai é um apaixonado pelo Flamengo e pela seleção brasileira. Então, quando ele foi ver a Copa do Mundo de 50, a final, ele viu a maioria dos jogos, mas quando foi na final, que o Brasil perdeu, ele jurou que ele nunca mais entrava no Maracanã. E depois, ele não assistiu o jogo do meu irmão, do Edu, do Antunes. Ele foi ver um jogo na Gávea, um jogo em Madureira, que os caras
bate nesse baixinho aí, no Edu, ele queria briga e queria dar porrada nos caras, português nervoso, imagina. E aí passava mal do coração, e ele tinha botado um marca-passo na época e tal. E aí, quando eu surgi, apesar de ser Flamengo, ele nunca me viu jogar, nem meus irmãos, no Maracanã. Ele nunca mais voltou ao Maracanã. Então, isso né, era uma situação verdadeira. E aí, quando eu cheguei no Maracanã, eu fui de muleta, tinha até um sócio lá para 2 caras, um era igualzinho, né? Até na hora até a careca aqui por trás, né, com a roupa V0 e tal, na hora um deles sabia bater na bola, bater na galera, porque eu não podia chutar, não podia fazer nada. E só dei o chute do pênalti, né, com a perna esquerda, que aí eles mudam lá e tal. E quando eu fui no Maracanã, eu fui com uma lambretinha, depois tirar a lambreta, eu ficava em pé um pouco, eu podia ficar. Doutor Tanuri me acompanhou lá o tempo todo, né? E aí, quando eu tô lá no meio do campo, apaga as luzes todas, aí no telão aparece meu filho mais velho falando, o Júnior. Pai, a gente queria te mostrar o negócio e tal. Isso não apareceu no comercial. Aí o Bruno, você tem uma pessoa que vai fazer um pedido para você, o Thiago, pai, gostaria que você atendesse e tal. Aí entrou o Edu, porque todos nós fazemos, hora pós, que estás a fazer, hora paz e tal. E o Bruno fez, mas o Edu fez, e dá uma impressão de que era o meu pai. Eles pegaram alguma gravação do meu pai antiga. Era um negócio assim impressionante. Quando meus filhos terminaram de falar, eu já estava chorando no meio campo ali. E aí, quando meu pai estava falando, os dois, estava levantando aquela imagem linda do meu pai, que eles fizeram, um bandeirão. E aí, queria que você fizesse um gol pro 335 para mim. Foi... Foda, né? Foi lindo, eternamente grato ao Mercado Livre por isso. E foi engraçado que quando eu cheguei no Maracanã, para trocar de roupa, eu estava assim, no local do uniforme, estava lá 335. E como eu estava meio assim, coberto da separação dos 2 cubículos ali, eu achei que era alguma coisa ligada ao meu aniversário, 3/3/53, a camisa. Eu nunca imaginei negócio de 335 gols, que era o gol, não passou pela minha cabeça. Entendeu? Mas então, a dica já estava ali. A dica já estava ali. Mas foi realmente emocionante. E o meu irmão fez, quer dizer, o que ele falou, mas eles colocaram na gravação como se fosse a voz do meu pai, cara. Eles disseram que eles usaram, eu não sei como é que funciona, uma inteligência inteligência artificial, né, para montar a voz do seu exatamente, pai, baseado em áudios dele antigos, exatamente. Muito doido, né? E ficou realmente, foi emocionante. Pô, eu imaginei que lá fosse muito mais tranquilo, porque tu tem aqui uma passagem aqui por alguns clubes também no Brasil, como técnico e tal, não é? Eu, como técnico aqui, não. No Brasil, não. No Brasil, não. Tu foi só lá? No Brasil, só lá fora. Mas por quê? Por que tu foi só pra lá? Porque lá é menos... Por causa do Flamengo, né? Do Flamengo. Imagina eu ser técnico contra o Flamengo. Imagina. Não dá, né? Do Flamengo, nem pensar, né? Cargo, fui fazer uma experiência lá e aí deu no que deu. Né? Então, ali foi bom pra eu definir de uma vez por todas, Flamengo, só torcer. Só ir lá, só para torcer. Foi em 2008, né? Foi 2008. 2010. 2010? 2010. Foi depois? 2010. Foi 2010. E quando você entrou no Flamengo, eu lembro, falei, cara... assim, Patrícia Amorim era presidente. Era presidente, né? Mas o Flamengo era uma bagunça que já foi por muito tempo, né? Eu falei, cara... assim, mas ela fez coisas boas também. Sim, mas tem coisas importantes lá. Eu juro que eu comemorei quando você saiu. Eu falei, cara, porque a torcida é maluca, sabe? Se as coisas começam a dar errado no futebol, e aí começa a torcida criticar o Zico, vai ficar maluco. E gera muita expectativa. Gera, você, por exemplo, tem isso também. A gente não chegou jogando e já foi campeão do mundo. Porra, foram anos
ralando para você chegar no momento em que todo mundo se juntou e formou um timaço e ficou durante 6 anos praticamente ganhando tudo. E marcou a história. Então, você, por causa disso, quando você assume qualquer cargo, a pessoa acha que no dia seguinte você já vai ser o melhor de novo do mundo. E não é assim. Há uma expectativa bem maior do que com qualquer outra coisa. E aí, ainda por cima, a questão política que existe, de gente que está lá para se aproveitar do Flamengo. Eu, né, não preciso usar o Flamengo por causa da minha vida. Eu tenho parcerias com o Flamengo, mas as parcerias que eu tenho, o Flamengo não deixa de ganhar 1 centavo. Em todos os produtos que tem Flamengo. E eu faço questão disso, que eu ganho a mesma coisa que ganha o Flamengo. Em todos os contratos que eu faço, se o Flamengo achar melhor. Do contrário, não. E sempre fiz campanhas aí, muitas delas gratuitas, para o Flamengo, para essas coisas todas. Então, é difícil você conviver com aquele pessoal que está lá. Tinha gente que não participava de nada, chegava lá às 7 da noite achando que era o dono que tinha que tomar as decisões. E a gente de 8 da manhã até 6 da tarde, lá sofrendo, com uma maioria que vive no futebol faz isso, né? E os caras primeiro vão cuidar do trabalho deles, aí depois chegam no Flamengo lá no final da tarde, na noite e tal, aí, tomam as decisões, mas não sabe nada que aconteceu. Entendeu? Entendi. Então, não... Pra tu parecia ser só desgaste mesmo, tá ali. A questão da tua relação da torcida com você, na verdade. E sem ganhar um tostão do Flamengo. Porque eu fiz questão de que, olha, vem pra cá, consegue o patrocinador, e foi o que aconteceu. A Sky, mais outro lá, inclusive até deu problema, né? A ideia era ter 3 patrocinadores para que eu pudesse trabalhar. E eles utilizavam a minha imagem. E eu fazia lá as campanhas para eles e tal. E com a Sky foi assim. E com a Sky deu tanto certo que eu saí do Flamengo e continuei por mais 1 ano e meio lá com a Sky. Entendeu? Então, não era... O Flamengo não desembolsava nada. Se eu não tivesse lá, esse dinheiro não iria para o Flamengo e veio para mim. Entendeu? Era um contrato direto comigo dessas empresas. Tu não sente nenhuma vontade de voltar a não, nenhuma. Só quero ir lá. É legal ficar só de torcedor, né? Só torcedor, é sempre bom, legal. E lógico que a gente conversa, eu tenho amizades e qualquer coisa que precisar, a gente está pronto aí para dar opinião. Uns conselhos e tal, mas não quero ser também tido como... aquele cara, o dinossauro, né? Que está ultrapassado, então eu não quero passar por... Sábio. Parece, exatamente. Tá bom, voltou pro Brasil agora depois de tanto tempo. Curtir a família aí também. O neto pra cacete. Então. Você chegou a encontrar o Gabigol depois dessa final? Encontrou? Encontrei agora. Estive com ele, falei pra ele, passa a mão de novo na perna. Pra poder ver pegar, né? Ele falou, mas eu falei, se eu sou jogador do Flamengo, acho que eu venho aqui todo dia. Já tá muito tempo sem fazer gol. Aí eu falei, ele falou, não, mas são 2 jogos só. Eu falei, mas 2 jogos é muito. Fazia todo jogo, Fazia todo jogo? Aí ele já fez lá, passou a mão na Cuiabá, perna esquerda, tá? Eu falei, tudo bem, fez logo 2. Um foi anulado, mas ele fez. Verdade. Que assim, o Gabigol, apesar de não ser da base do Flamengo, né? É nos últimos anos, jogador que tem uma identificação com o Flamengo que foram poucas, assim, claro, né? Claro. E ele é um tremendo jogador, né? Ele veste a camisa mesmo, ele corre atrás, ele, é um lutador e tal. Então, eu acho que ele, tendo um pouquinho mais de calma, para evitar de ficar levando cartão amarelo à toa. Até melhorou, mas assim, mas ainda toma muito por reclamação, É muito cartão para... deixa os caras discutirem lá e tal. E aí é lógico, porque ele... o cara que foi o negócio do que aconteceu agora contra o Internacional. Você leva uma cotovelada. Quebra o dente. Quebra o dente. Aí você vê o jogo do Santos com o Goiás,
Pô, um negócio que foi muito menor do que ele, o cara foi lá e VAR veio e deu pênalti. Entendeu? Então, é difícil saber qual o critério que os caras estão usando em relação a isso. E como é que ficou como é que os caras te convenceram a sair do Flamengo, cara? Não, ninguém me convenceu, não, cara. Foi quase que uma situação que foi quase que obrigatória. Por quê? Aquele período era o último período que o Flamengo tinha, se renovasse comigo, de ganhar uma quantia comigo. Porque muita gente não sabe, não tem noção, o pessoal de hoje, como era a questão da lei do passe. A lei do passe, naquela época, você, para ser livre, ou escolher o teu caminho, você tinha que ter 10 anos de clube como contrato e 32 anos de idade. Isso é uma coisa rara. O cara ter 32 de idade com uns 10 de clube era difícil para burro. Porra! E o que acontece? Quando terminava... Hoje é impossível isso. Praticamente impossível. O meu contrato terminava um dia depois do jogo Flamengo e Santos, daquela decisão de 83. Aquela decisão foi 31 de maio, é onde terminava o meu contrato. Tá. E aí, dia 1º de junho, eu tinha que renovar. Se eu não renovasse, ficava ali aquele lenga-lenga e tal. E aí eu fiz tudo para que fosse renovado. Só que o Flamengo sabia que se eu renovasse o contrato por 2 anos, quando acabasse o meu contrato, eu estaria livre para seguir meu caminho e o Flamengo não ia ganhar nada. Não ia ganhar nada. Venda do Zico. Exatamente. Então o Flamengo disse que o dinheiro que eu ia ganhar, que na época foi a Adidas, patrocinadora, o que eu ia ganhar lá na Itália, eles me pagariam em 24 meses, nos 2 anos. Eu aceitei, tá bom. E levamos a proposta. E aí o Ducho de Abrantes disse que na proposta do Flamengo já estava incluído esse dinheiro da Adidas. Entendi. E aí você via claramente que ele não queria renovar comigo. Ele queria que eu vender para poder arrecadar alguma coisa. Então, tudo bem, pô, a proposta já estava feita. Mas pra época tudo vendeu acertado. bem pra cacete, não é? Pra época vendeu bem, né? Pra época vendeu bem. Você pensava em sair do Flamengo? Tipo, vai passar esses 2 anos, eu posso ir pra qualquer lugar? Vai ser pensando em sair? Não pensava. Não pensava. Tanto que voltou, né, no caso? Tanto que voltei, exatamente. Não pensava e foi tive que tomar aquela decisão de sair. Não dava. Aí, primeiro das coisas que ele falou, não tinha como conviver mais, sabe? E foi duro, já sabendo, isso aí aconteceu um pouquinho antes da final, e eu sabendo que ia ser vendido, mas fomos lá, demos um coro no Santos, ganhamos, campeão, e a galera gritando teu nome, e eu sabendo que não ia jogar mais, né? Ali é que foi duro. A política do Flamengo, mais uma vez, né? Desde sempre a política do Flamengo. Mas era o momento da época e tal. Em 88... A lei que atrapalhou, eu quero acreditar nisso daí. Mas em 80, por exemplo, o Milan, o presidente aqui, o Rivera, ex-jogador, veio, tentou me comprar, sabe o que o cara falou no jornal que era uma quantia, e aí o Duche botou atrás da cortina um jornalista, o cara falou outra quantia para ele lá. Aí ele falou, não vou vender. Não vou vender. E aí, se o Flamengo não quisesse vender, você não podia fazer nada. Você vai se rebelar? Não tinha motivo também nenhum para sair do Flamengo. Eu era, naquela época, bem remunerado, vivia bem, já tinha minha casa, tinha tudo... A vida que eu construí. Tanto é que quando eu fui para a Itália, quando eu fui para o Japão, né, porque eu fiz questão de trazer eles aqui, vem aqui, vocês estão vendo a casa que eu tenho, que eu construí, a vida que eu levo. Só dizendo, eu sei que lá não tem espaço para ir. Não quero. Né? Mas é só para dizer que vocês estão tirando uma pessoa que está com uma vida assim. Então, isso aí tem um preço. E o preço é esse. Ele falou, não, o preço não é o problema. Então, pronto. Então, vamos embora. Aí sim. Então, eu acho que isso aqui que aconteceu. Todo mundo aqui. Eu não tinha escolha, porque não foi pro
pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Milan, não tem escolha, cara. Isso aí, quem viesse aqui com a grana e pagasse é que levava. Era assim, eu podia dizer não quero ir, tudo bem. Mas e aí? Ia ficar lá sem contrato? Sem contrato, sem jogar, sem renovar, porque não dava mais. E outra coisa, tinha aberto o mercado na Itália e eram só 2 estrangeiros que podiam. Por time, né? Por time. E a maioria todos os grandes times já tinham esses 2 estrangeiros. Então restringiu mais ainda. Restringiu mais Os caras se ainda. ferraram. O momento que o Zico estava disponível, não podiam pegar. Exatamente, era isso aí. Era isso aí. E aí no meio deu uma confusão, porque não queriam liberar para eu e o Cerezo irmos para lá, o comitê olímpico. Deu um problemaço isso aí, Deu um né? problemaço. Eu fiquei. Os caras entraram numa pira separatista e tudo, né? Foi, os caras de Udine botaram lá, o Zico, a Áustria. Foi que tinha tido esse problema, o negócio foi feio. E aí apareceu um cara lá que gostava de futebol, e aí controlou, e tava o Cerezo no meio, que também para ir para Roma, né? E aí ajudou, né? Porque eram 2 casos e tal. E a final de 2019, essa você viu de onde? Eu vi da minha casa, lá no Japão, Japão. 4 horas da manhã. Acordei, botei na hora que vai começar o jogo. Fiquei aí, fiz o Flamengo campeão e tal. Quando dá 6 horas, meu filho, 6h15, assim, meu filho tava lá no Japão, aí me ligou. Aí, pai, tá tudo bem? Eu falei, claro, tá. O Flamengo ganhou, campeão. Tá tudo bem, saúde e tal. Eu falei, porra, Você claro, quer ter um ataque cardíaco? Porra, tá querendo que eu infarte com a vitória do Flamengo? Pô, mas é que foi uma vitória daquelas, né? Mas eu tava totalmente confiante. Depois de um certo tempo do jogo, eu não tinha dúvida de que o Flamengo ia empatar o jogo. O River cansou muito depois, né? Não tinha dúvida, porque o Flamengo, o River, entrou em campo não para jogar, para não deixar o Flamengo jogar. E você, quando tenta não deixar os outros jogarem, você cansa mais rápido. E aí ele foi obrigado, com o time que o Flamengo começou a dominar, com uns 20 minutos do segundo tempo ali, o Flamengo dominava tranquilamente, o cara foi obrigado a tirar peças-chaves. Sim. E não tinha reposição. E não tinha reposição para fazer aquilo. E os outros que entraram não faziam o que o outro estava fazendo. É lógico que eles foram beneficiados com um gol logo de cara, e com isso, pô, aí melhor ainda, não vamos deixar. O 5-0 contra o Grêmio assustou o River. Claro. Assustou o River. Então eles viram a pedreira que eles sabiam. Então ele falou, não vamos deixar esses caras jogar, porque se deixar... E aí foi o que aconteceu. Cansaram. E aí, pô, eu esperava o empate, te juro. Vai para a prorrogação e o Flamengo vai ganhar. Meu pensamento era esse. Nem precisou. Agora, aquele segundo gol aí realmente foi assim, né? Que fechou o caixão legal e tal, mas aquilo eu não vou te dizer que eu não esperava, realmente não esperava. A gente conversou com o Petkovic, né? E ele falou que ele tinha Petkovic certeza também. absoluta que ia ser 2-1 e que, ele contou a história do jogo antes, que ele falou pros caras lá, que eles estavam na cabine de transmissão, eles tinham que descer pro campo e todo mundo achando que o Flamengo ia perder, né? Não, vamos descer, ter certeza, e deu uma virada lá. Mas, cara, essa final que vocês deram um pau no Liverpool lá, vocês estavam, Um pau no assim, Liverpool. porque hoje em dia os times brasileiros vão pro Mundial já, tipo, vai ser foda, a chance é mínima e tal, sei o quê. No caso de vocês, você tava o melhor Flamengo de todos os tempos, a base da seleção era uma coisa, assim, absurda. A gente não lembra do Liverpool naquela época, né? Não era tão fácil de ver que nem hoje. Era tão bom, era o campeão da Europa, né? Mas que assim, não dava nem pra ver os jogos Não direito tinha, naquela o problema época, é que não tinha, você não tinha vídeos de nada. Então vocês não sabiam bem o que vocês iam enfrentar lá. Não, a gente tinha as informações todas através de revistas e jornais. Graças ao grande Jairo dos Santos, que Jairo Sampaio foi o meu primeiro advogado, o Jairo dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho. E depois foi espião da seleção brasileira durante muito tempo. E ele tinha tudo da Europa. Ele tinha todas essas informações. E passou tudo isso para o Carpegiani. E aí a gente tinha informações, quem jogava, como jogava, da forma. Porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal. E a gente tinha, eu já tinha jogado contra...
aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa. O melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era do Liverpool. Então, a gente tinha informações. Talvez eles tivessem poucas, né? E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Sim. Então, a gente, né, foi lá e talvez eles, quando acordaram, já não dava mais tempo, né? Não dá. O primeiro tempo foi um passeio tremendo, e foi 3. E aí também, final de temporada, os caras com medo de levar mais. A gente, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também, deixa passar o tempo. Tranquilo, né? Se eles vierem, a gente volta atacado.